A paz do Senhor, amado em Cristo. Tenho prazer de compartilhar com você a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37, sobre a caminhada com Deus. Mas o grande tema é José ainda está vivo. Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Irmão, queremos falar, grande tema é José ainda está vivo. E o primeiro ponto que vamos começar a falar é sobre a caminhada com Deus. Esse José foi filho de Jacó, mas tinha a promessa de salvar a casa de Jacó. E como que ele podia salvar a casa de Jacó? Com o comportamento que ele tinha como grande fofoqueiro. Nessa passagem, a Bíblia fala que José trazia toda hora as má fama no pai. E por isso o pai amava muito ele do que todo. Isso criou inveja nos irmãos dele. Fofoqueiro. José. Grande fofoqueiro. Mas ele tinha promessa de salvar a casa de Jacó. Então, como é que ele podia acontecer? Ele deveria fazer uma caminhada com Deus para Deus ensinar ele a mudar o comportamento e seja quebrado até Deus vai levar ele no destino dele. Então, um dia o pai dele vai mandar José para ir ver como que estão os irmãos e trazer notícia. O jovem de 17 anos obedeceu e foi. Ele chega lá, o pai dele, como o amava muito, fez uma túnica de várias cores. José usou e foi. De longe os irmãos vai ver que não, o sonhador está vivo, vamos matar ele. Irmão, eu quero te dizer o seguinte, se você tem promessa de Deus, e Deus está fazendo a caminhada com você no deserto, no meio das provas, para te ensinar e te quebrar, o diabo não vai parar com você. Não, não vai. Porque você ainda não chegou no seu destino. Os irmãos dele, com inveja, se organizam que não vamos matar ele. Matar não, vamos vender ele. Vende José nos ismaelitas. Os ismaelitas também, sem saber qual é a promessa de Deus que está dentro desse rapaz, pega ele, vende ele também no egípcio Potifar. Potifar também, sem saber, embora ele viu como que a casa dele começou a fluir, por causa da presença de José em casa dele, tudo mudou. A mulher dele faz as brincadeiras
que vai encaminhar José até na prisão. Quero te dizer o seguinte: você crente, você filho de Deus, tantas promessas na sua vida e demorou muitos anos, você acha que não vai acontecer? Quero te dizer que as promessas de Deus sempre vai acontecer, mesmo demorar. Talvez as promessas na sua vida estão a demorar por causa de seu comportamento, que Deus deve caminhar com você, te ensinar a mudar. E Deus deve caminhar com você, te quebrar, te ensinar, até enquanto Ele viu que não, você está preparado e vai te levar no seu destino. Porque esse rapaz José, com o comportamento que ele tinha, grande fofoqueiro, ele deve fofocar todos os dias para o pai amar ele muito. Como é que ele podia salvar os irmãos dele? E Deus deveria caminhar primeiro com ele, ensinar ele, quebrar ele para mudar o comportamento dele. Meu irmão, na segunda parte, vamos ver como que Deus acabou de quebrar ele e como que o José mudou o comportamento dele para chegar no destino da promessa dele. Muito obrigado nesse momento que você me deu ouvido, escutar essa palavra que vai te ajudar muito. Acompanhe a segunda parte, vamos ir passo a passo até no final. Senhor, estou te agradecendo muito neste momento. Abençoa todo mundo que está me ouvindo neste momento, todo mundo que está acompanhando essa mensagem. Eu sei que tem o seu servo já que estava desanimado porque está cheio de promessa, nada que está acontecendo. Eu sei que seu filho de Deus está perdido neste momento, não está a entender qual é a direção de Deus, qual é a vontade de Deus na vida dele. Deixa que o Espírito Santo te ajude a entender que seu comportamento deve mudar totalmente. Você deve acompanhar a direção de Deus, te ensinar, te quebrar, até te levar no seu destino. Em nome de Jesus Cristo. Amém.